bom? Então, o livro de hoje vai ser, a resenha de hoje no caso, vai ser sobre esse livro, 1 mais 1, da Jojo Moyes. Deixa eu chegar ele pertinho pra vocês verem a capa. Então, esse livro, ele é um livro bem legal. A história é a seguinte: tem uma mulher chamada Jess Thomas, ela é mãe solteira, ela tem uma filha que é super dotada e tem não é bem um filho, assim, ela foi casada com um cara que é o pai da filha dela, e esse cara já tinha um filho do outro casamento e levou pra morar com eles, só que esse cara, em determinado momento, ele sai de casa, ele não aguenta a pressão de ser um pai de família, de ter responsabilidade, de ter que trabalhar, e aí ele sai de casa e deixa ela com o filho dele, o filho do casamento anterior. Então, assim, esse menino, ele é criado por ela, ele não tem muito contato com a mãe dele e nem com o pai que saiu de casa, então ele vira um filho dela, na verdade. E ele é uma criança meio emo, assim, meio... eu não vou dizer estranha, porque não tem nada de estranho nisso, é uma criança normal, é um adolescentezinho normal, mas ele é muito zoado, ele sofre bullying por ser, assim, diferente do que as pessoas costumam ver. E aí a história se passa nessa família, assim, que acontece. Essa mãe, ela tem que trabalhar muito pra conseguir sustentar eles. Ela é empregada doméstica, ela faz faxina e ela também trabalha servindo mesas em um bar, garçonete, né? E assim, ela trabalha muito pra conseguir sustentar eles e tal. E tem o Ed Nichols, que é a outra parte da história. O Ed Nichols é um cara que ele era um nerd, e aí ele lançou uma startup e ficou rico, muito, muito, muito rico. E ele não tem nada na vida dele que ele se interesse tanto a não ser trabalhar. Ele só trabalha. Ele não tem muitos amigos, ele tem um melhor amigo só, ele não tem muito contato com a família, desde que ele saiu de casa ele não volta muito, o pai dele tá doente, e a irmã tá enchendo o saco pra ele ir na casa dos pais ver o pai, mas ele nunca vai, porque ele fica enrolando, e acontece uma situação assim, inusitada, porque ele não sabe muito de comércio, de ações e tudo mais, não é um assunto que ele domine muito, mas ele sem querer acaba dando uma dica para uma pessoa e faz uma situação ilegal, sem saber o que ele tá fazendo. E aí, ao fazer isso, ele cria um problema com a justiça, porque lá nos Estados Unidos a justiça é realmente bem rígida. Então ele cria um problema com a justiça e aí ele se vê querendo fugir do lugar onde ele tá. Ele não pode mais falar com o melhor amigo dele, que é sócio dele, porque pela justiça eles não podem ficar tendo contato para não ter troca de informações. Ele não quer falar com a família porque ele tá com vergonha. Ele tá sem ninguém. E aí ele acaba ajudando essa mulher, a Jess, para poder fugir da vida dele. Ele quer fugir da vida dele e ele acaba ajudando ela, fazendo uma viagem com ela. E aí durante todo esse tempo eles se conhecem e aí acontecem várias coisas, né? Mas assim, é uma história muito impressionante, porque a autora, ela conseguiu de alguma maneira captar a realidade mesmo do ser humano, porque não é um conto de fadas, não é uma história perfeita de um cara rico que vem ajudar a mulher pobre e tudo fica bem, não é. Eles têm um monte de problemas pra lidar, além dos que eu já contei, e assim, a história é muito humana, sabe? É uma coisa que você olha e você vê que poderia ser real. Então eu gosto bastante do livro. Esse não é o primeiro livro da Jojo que eu leio, eu já li outros livros dela e eu gosto muito do modo como ela escreve. Ela tem uma tendência a tocar o leitor de maneiras diferentes. Eu acho que na verdade não é nem que a história dela seja muito inusitada, mas o modo como ela escreve é um jeito muito sensível e uma coisa que mexe com as suas emoções, porque assim, tem determinado momento que eu odeio a Jess, eu tenho vontade de dar um soco na cara dela em alguns momentos, e tem momentos que eu odeio o Ed e tem momentos que eu amo eles. Então assim, eu acho que na verdade o interessante dessa história
não é tanto a história em si, porque a história é muito boa, mas não é a história em si, é o modo como ela escreve que é muito sensível, é muito real. Então assim, eu gostei bastante do livro, eu indico para quem quiser. Eu acho que principalmente para mães de família e mulheres um pouco mais velhas, assim, eu acho que é muito interessante de ler. Ele traz uma reflexão muito boa, ele dá a gente a capacidade de pensar sobre coisas muito internas da gente. E é um livro muito bom, também para homens. Eu acho que homens também podem ler e se interessar, né? Principalmente a parte do Ed. Mas eu, pelo menos como mulher, acho que foi um livro muito gostoso de ter lido e muito proveitoso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, dê um joinha aqui embaixo para me ajudar. Se inscreve no canal para você ficar sabendo dos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!